Bom, sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar direto numa reflexão incrível baseada num texto fantástico do professor Márcio Eda, lá do blog Jornada da Escrita. Ele fala sobre o que chama de guerreiros da vida. É basicamente aquela intersecção perfeita entre a nossa ancestralidade, a ética que a gente herdou e, claro, os tempos modernos em que a gente vive agora. É o tipo de reflexão que faz a gente repensar completamente as raízes do nosso comportamento no dia a dia. E olha, para começar, a gente já joga na mesa a grande questão de tudo isso. Será que essa nossa busca incansável pelo conforto moderno está, na verdade, atrofiando o que a gente pode chamar de musculatura ética? Pensa bem, é muito fácil a gente se perder no meio de tanta conveniência diária, né? Mas a provocação aqui é se perguntar se todas essas facilidades que a gente adora não estão, bem silenciosamente, deixando a gente mais frágil moralmente. Principalmente se a gente se comparar com o pessoal que pavimentou o caminho lá atrás. E para entender isso, a gente precisa dar um pulo no passado. Sabe o que é muito interessante nessa ideia? É o conceito da chama dos nossos antepassados. A gente está falando aqui dos primeiros imigrantes, daquela galera que deixou terras super distantes, atravessou oceanos inteiros, tudo isso movido por uma chama interna de esperança. Eles não estavam a passeio, eles vieram buscando uma virada de chave brutal na vida. E essa chama precisava ser absurdamente forte, porque cá entre nós, o que esperava por eles não era nem um pouco acolhedor ou simples. Quando a gente olha a linha do tempo desses imigrantes, a realidade que eles enfrentaram foi surreal de brutal. Imagina só, no ano 1, a chegada era cheia de sonhos, mas a pancada com as condições adversas era imediata, era sobrevivência pura e simples. Daí, lá para o ano 5, veio um choque cultural e físico gigantesco. Eles estavam trabalhando exaustivamente nas plantações de café, literalmente substituindo a mão de obra escrava que tinha acabado de ser abolida. E mesmo depois de uns 10 anos, os desafios ainda eram absurdos. Tinha a barreira gigante do idioma, uma dependência econômica severa. A sobrevivência deles exigiu uma resiliência que a gente mal consegue conceber hoje em dia. Não tinha plano B. E o peso de cuidar de famílias enormes, sem nenhuma chance de voltar atrás, testou o limite do ser humano. O texto original resume isso perfeitamente, dizendo que o espírito de luta e a força que queimava em seus corações foi testada ao limite, e tristemente, muitos acabaram desistindo e até perecendo. A gente precisa parar um segundo e reconhecer o sacrifício imenso de quem veio antes. O sucesso não era uma garantia. A história dos nossos ancestrais não é um conto de fadas, está longe disso. É uma narrativa de resistência extrema, onde, infelizmente, muita gente não conseguiu chegar até o fim. E é exatamente no meio dessa luta insana pela sobrevivência que a gente esbarra num conceito fundamental: a honra que nasce da escassez. Parando para analisar os códigos morais das gerações passadas, fica claro que eles não foram inventados no conforto de um escritório com ar-condicionado. Aquela necessidade de manter o nome da família limpo, mantendo valores e virtudes, era levada num nível de sacrifício absurdo. A honra vinha antes de qualquer coisa, e foi justamente essa rigidez ética que ajudou essas famílias a passarem pelas tempestades e por todos os crimes absurdos contra a humanidade nos últimos séculos. Mas aí entra uma questão filosófica bem profunda. Será que esse espírito de luta, tão imponente, essa honra toda que a gente tanto reverencia hoje, nasceu do livre-arbítrio? Foi uma escolha puramente virtuosa? Ou, na verdade, isso foi forjado pelas pancadas e cicatrizes de um sistema implacável que simplesmente não dava margem para descanso? É de se pensar, talvez aquela rigidez moral toda que a gente hoje às vezes acha meio exagerada nos nossos avós e bisavós, fosse literalmente a única armadura possível contra um mundo que não perdoava quem demonstrava fraqueza. Avançando algumas décadas, o jogo muda completamente. As inovações tecnológicas viraram de cabeça para baixo a nossa paisagem de sobrevivência. Quer dizer, hoje a gente tem tratamentos super avançados para doenças que antigamente eram uma sentença de morte. A gente tem transporte rápido, comunicação instantânea que conecta ao mundo inteiro, ambientes de trabalho bem mais flexíveis e atitudes muito mais humanizadas em grupo. Basicamente, toda essa evolução fez a gente escapar das dificuldades extremas de antigamente. O que antes exigia um esforço físico e um sacrifício diário brutal, hoje, muitas vezes, a gente resolve com um toque na tela do celular. Isso coloca um espelho geracional bem nítido na nossa frente. De um lado tem o passado, marcado por uma rigidez imensa, exigências comportamentais super intensas e aquele sacrifício extremo para proteger a honra da família. Do outro, a gente tem o presente, definido pela flexibilidade, por um foco gigantesco no conforto e por códigos morais que ficaram bem mais, digamos, adaptáveis. O choque entre essas duas realidades é gigante. As gerações mais novas vivem batendo de frente com a exigência das mais velhas. Mas a reflexão que a gente quer trazer aqui é: qual é o preço real dessa nossa flexibilidade toda? O que leva a gente de volta para o centro do nosso debate, que é a nossa musculatura ética atual.
Pensa comigo, se a gente não precisa mais lutar todo santo dia contra a fome, contra o frio extremo ou contra uma dependência econômica daquele nível dos primeiros imigrantes, o que acontece com a nossa resistência moral? Sem aquele peso esmagador da escassez nas nossas costas o tempo todo, onde é que a gente está aplicando a nossa energia vital e os nossos valores de fato? E aqui está a provocação existencial que a gente não pode ignorar. Será que toda essa nossa flexibilidade de hoje realmente faz da gente seres mais humanos? Ou será que ela está sem a gente perceber, só deixando a gente mais frágil para o teste do tempo? É um ponto que dói um pouco refletir, mas é muito necessário. A gente corre um risco enorme de confundir progresso tecnológico com evolução de caráter. E olha, caráter não aceita atalho, né? O tempo é o verdadeiro fio condutor para o amadurecimento, e não dá para simplesmente pular essa etapa com uma nova tecnologia. Imagina só por um segundo se as gerações passadas pudessem olhar para a gente hoje. O que será que eles pensariam vendo todo esse escárnio contra a honestidade e o tanto que a gente enaltece a tal da lei da vantagem hoje em dia? Sabe, como é que o pessoal que literalmente deu sangue para manter o nome limpo numa terra estranha avaliaria essa nossa pressa maluca de lucrar a qualquer custo? Muitas vezes atropelando a dignidade de outras pessoas por causa de um benefício rápido e passageiro. Os sintomas do nosso momento atual são super evidentes. A gente vê a exploração escancarada das fraquezas humanas pelo puro lucro, o hábito de zombar da honestidade simples como se ser honesto fosse ser ingênuo, e um enaltecimento constante de vantagens oportunistas. Além disso, num nível até mais triste e melancólico, tem aquela correria absurda que faz a gente passar dias inteiros sem nem olhar para cima para apreciar a cor do céu ou um pôr do sol. Parece que a gente foi se descolando dos princípios que duram e até do próprio mundo natural que a humanidade chegou a enfrentar. E para amarrar toda essa filosofia, o texto traz uma lei da natureza que é simplesmente inquebrável, a lei da semeadura. É aquele consenso universal de que a colheita sempre, e invariavelmente, vai ser a consequência direta e matematicamente precisa de exatamente tudo aquilo que foi plantado. Não importa quanta justificativa moderna a gente invente ou quanta inovação tecnológica exista, isso não muda. O solo ético onde a gente está plantando as nossas ações hoje vai devolver exatamente o fruto correspondente amanhã. É causa e efeito de retorno e compensação, não tem escapatória. E isso escancara para a gente que nós não somos de jeito nenhum o fim da linha. O desafio gigantesco do grande plano aqui é entender que a gente é só mais um elo numa corrente ininterrupta. A nossa história não começou quando a gente nasceu e com certeza não vai terminar quando a gente for embora. Todo o legado daqueles imigrantes guerreiros está vivo nos nossos traços, no nosso jeito de ser. Então, a nossa missão hoje vai muito, mas muito além de só aproveitar o conforto da modernidade. É sobre deixar uma herança de princípios reais alinhada a um propósito muito maior. E a gente fecha essa nossa análise com um pensamento muito forte. Pensa o seguinte: se hoje a gente está colhendo os frutos do que eles plantaram com tanto suor e dificuldade lá atrás, o que é que as futuras gerações vão encontrar de nós quando precisarem de inspiração para a própria virada de chave deles? A gente vai ser lembrado só como herdeiros de uma honra que veio do sacrifício dos outros, ou como pessoas que conscientemente plantaram valores que vão resistir ao tempo? Fica aí essa provocação imensa sobre o legado que a gente está construindo hoje, agora mesmo. Muito obrigado por acompanhar essa reflexão com a gente e até a próxima.